E no quadro de saúde de hoje, a Mariana Procópio traz mais uma reportagem especial sobre transtornos alimentares. Hoje ela fala dos primeiros sinais que podem aparecer ainda durante a infância e da importância de um diagnóstico precoce. Oi, gente! Nessa semana a gente continua falando dos transtornos alimentares, um problema que disparou desde o início da pandemia, o que tem preocupado especialistas. Por isso, ao longo das últimas semanas, a gente tem exibido reportagens especiais sobre esse assunto. Geralmente, os transtornos alimentares se manifestam na adolescência, mas há casos em que o problema pode aparecer ainda na infância. Saiba como identificar nessa reportagem especial. Se você ainda não conhece a sigla TARI, é bom ficar atento. O transtorno alimentar restritivo evitativo pode atingir pacientes de diferentes idades, mas na maioria das vezes ele se manifesta na infância. Normalmente, a criança começa rejeitando um alimento específico e logo em seguida essa restrição é ampliada. Em geral, no início, ela deixa de comer frutas, legumes e verduras. E se não for identificado e tratado, o transtorno tende a piorar com o tempo. Não são raros relatos de pacientes que passaram a só aceitar 4 alimentos, ou às vezes até menos. Eu já tive casos de crianças que só comiam feijão. Já tive crianças assim que aceitava, por exemplo, só arroz e nugget. Só. Mas atenção, o transtorno é bem diferente daquela criança cheia de vontades na hora de comer. Uma criança, digamos assim, chatinha pra comer, entre aspas, né? Mas assim, quando você vai numa festinha, ela come pipoca, ela toma um refrigerante, ela come um bolinho. Essa criança, ela não é uma criança seletiva. Relatos do TARI são antigos, mas antes apareciam quase sempre em crianças autistas. Na última década, no entanto, houve um aumento da doença entre o público em geral. Tanto que em 2013 o distúrbio foi classificado como transtorno alimentar. Quando a gente pega um bebezinho, né, que ele tem lá 6 meses, a família tem todo um cuidado com a alimentação dele, né, faz a comidinha toda especial. Conforme essa criança vai crescendo, isso vai se perdendo. E aí o que vem chegando? Os alimentos industrializados. Né? Esses alimentos, eles têm excesso de açúcar, excesso de sal. O tratamento do TARI inclui trazer a criança para dentro da cozinha e fazer com que ela acompanhe como o alimento é preparado e com que ela sinta também a textura, o cheiro, como o Eric está fazendo agora. Está preparando uma panqueca, não é isso, Eric? Você está preparando uma panqueca? Eu tô tentando pegar a gema. Tentando pegar a gema. Com o Eric, o transtorno começou quando o pai, que trabalhava em casa, mudou de emprego. Pouco a pouco, ele foi restringindo os alimentos nas refeições, até que chegou ao ponto que só aceitava macarrão. Você quer o quê? Não, pão de pastas. Pão de passas, você gosta? Pão de passas? A gente vai pegar já, tá? Deixa a mamãe acabar. Isso já é uma vitória? Já, super, é uma vitória. É uma vitória, primeiro, ele pedir um alimento. Segundo, era um pão integral de passas, então, assim, era uma coisa super saudável. Priscila passou por 4 pediatras até encontrar uma nutricionista especializada. Um ano depois, o Eric já melhorou o paladar e come de tudo pouco. Ou melhor, quase tudo. O menino ainda não aceita as refeições na escola. E comer bem também pode virar um transtorno quando se tem uma alimentação extremamente saudável. Quando esse comportamento vira obsessão, chamamos de ortorexia nervosa. Embora ainda não tenha sido reconhecido como um transtorno alimentar, está no centro da discussão de especialistas diante do aumento no número de casos. O exagero em relação a isso leva a uma restrição alimentar cada vez maior. Inclusive um afastamento social. Por quê? Não vai a uma festa porque ela não come, né, nada que tenha naquela festa. Em geral, a ortorexia vem acompanhada de outros distúrbios. Fui cortando tudo e sobrou só legume no vapor, frango grelhado e salada. Era só o que eu podia comer. E aí, a cada tanto, eu tinha um episódio de perder o controle e comer tudo que eu tinha vontade de comer e tudo que eu me proibia. Miriam Botan é influenciadora digital. Tem uma longa história de luta contra transtornos alimentares. Alternava períodos de dieta rigorosa
cálculos de compulsão. No auge da crise, Miriam procurou uma nutricionista em busca de uma alimentação equilibrada. O caminho correto, no entanto, foi percorrido de maneira errada. Como as questões psicológicas continuavam lá, a dieta e os exercícios físicos viraram uma obsessão que não aparecia nas fotos. Pessoas que me seguiam na época que eu era fitness ali, que eu tinha essa época ortoréxica, elas não sabiam, por exemplo, que por trás eu bebia demais, que eu tinha compulsão alimentar e vomitava. Não é que eu deixei o corpo magro para trás, eu deixei aquela vida que era muito difícil de viver para mim, que me causava muito estresse, muita ansiedade e que eu era realmente infeliz.